esta explicação sobre as declarações ambientais de produto. Por acaso tenho uma questão. O registro na base de dados nacional é reconhecido, por exemplo, em França? É reconhecido, sim. Portanto, todas estas declarações são reconhecidas na lei internacional. Portanto, ele pode estar publicada no DAP, no sistema português, no DAP, mas é reconhecida na lei internacional. Portanto, as normas são internacionais, portanto, desde que seja feito com essas normas, é reconhecido internacionalmente. Obrigada. Uma dúvida, assim, uma questão. Qual a melhor forma de fazer, de executar a análise de ciclo de vida, por exemplo, de uma obra, de forma mais rápida e mais simples? Porque, como às vezes, tudo começa a constituir lá o escopo da atividade, e aí começa várias variáveis, e aquilo parece É um mundo. e você não vai conseguir para colocar no projeto. Sim, a minha dúvida, eu também tinha uma questão um bocadinho relacionada com isso, que é nós quando usamos metodologias BIM e as várias dimensões do BIM, e chegamos ao 6D que fala de sustentabilidade, era saber se já é possível, nos vários softwares que existem associados a esta metodologia, lá está, trazer para o projeto a possibilidade de estudar logo o edifício nessa etapa, ou seja, Claro. para também facilitar o conhecimento depois Claro, sim. Não, existem, portanto, mesmo esquecendo agora o BIM, já voltamos ao BIM, mas há muitos softwares já ligados ao setor da construção que ajudam, de certa forma, na análise de ciclo de vida, não é? Portanto, há softwares mais gerais, mas já existem mais softwares um bocadinho mais específicos. Mas, de qualquer forma, eu sei que é complexo, porque parece que é realmente, se nós considerarmos todas as fases que são consideradas e todos os processos que são necessários, é efetivamente uma análise complicada. Mas, portanto, existem alguns softwares que já têm dados, não é dados, já têm um fluxograma, no fundo, que ajuda a preencher tudo aquilo que é necessário. Estou-me a lembrar, por exemplo, eu não queria estar a enganar, se é o OneClick LCA. Eu penso que sim, que é o OneClick LCA, que inclusivamente já é quase como uma folha de cálculo que já tem as várias fases do edifício. Portanto, e o que esse programa permite é depois nas várias fases, portanto, eu vou dizer quais são as fases que eu quero considerar e ele vai depois procurar a informação para as fases que eu selecionei no edifício. Portanto, já é um bocadinho... É uma folha, é uma base de dados, não é a base de dados que eu queria dizer, é uma folha de Excel um bocadinho mais completa. Depois, naturalmente, a questão do BIM, que é extremamente importante, e eu devo dizer que sim, que já é possível, portanto, já existem não só aplicativos que já fazem essa transferência desde o BIM para os vários programas, ou, eventualmente, o próprio utilizador, se tiver habilitações para isso, poderá fazer os plugins para fazer as ligações entre os vários softwares. Exatamente. E isso vai ser o futuro. Estou convencida que, dentro em breve, o próprio BIM já faz a ligação direta com qualquer outro tipo de software e pronto, e aí... Exatamente. Aliás, eu devo dizer até que o português eu acho que não faz isso, mas já destes programas de registro que eu mostrei aqui, já há programas que permitem efetivamente ligar programas tipo BIM para ler digitalmente a informação das DAP para procurar, exatamente, para procurar diretamente, e é mais simples, não é? Portanto, aí ele sabe, reconhece quais é que são os materiais, tem informação digital nesses sistemas, portanto, e aí faz a ligação muito mais facilmente. Okay. De qualquer forma, portanto, eu deixei o meu contacto, se for necessário alguma informação, estejam à vontade, agora ou... Exatamente. A apresentação fica disponível também no site e o contacto da professora, caso vocês tenham alguma dúvida. Está bem? Tá? Ok. Então, muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite. E antes de começar a minha apresentação, eu queria só perceber quem é que está aqui, que é de arquitetura ou de engenharia? Ok. Quem é que vai trabalhar na área da construção? Quem é que já construiu uma passive house? Ok. É só andar. Em princípio, sim. Em princípio. Podes até correr o... Eu, como tenho muitas dúvidas do que é uma passive house, eu vou-me socorrer de um arquiteto do Canadá. This vision is a future with electric cars in the garage, and big batteries on the garage wall, and big roofs on big houses covered with big solar panels. And oh, how the people just eat this up. This is the future they want. This is the American dream. Everyone loves net zero too, where they put enough solar panels on the roof to generate enough electricity to offset their use. So what if they have a wall of glass and rafters sticking through the wall, a detail right out of the 60s? It's net zero. We have to think about a different future we want, one that doesn't involve big roofs with big solar panels. It's why I love Passive House so much. It's not about a phony balance of how many panels and how much consumption, but it's about a real radical reduction of demand, about using less. Because we have to use less of everything. We also have to worry more about building multi-family housing, not single homes in the country. Elon Musk, with his fast cars, doesn't understand the future I want. I want a future where it is safe for people of any age to ride a bike anywhere they want to go. The future I want is based around efficient technologies that don't need big batteries and don't take up a lot of space. But a future designed for bikes also means a future of multifamily buildings of some density, a density high enough that you don't have to drive. In fact, the future I want is very different from the future Elon Musk wants. His dream houses are all smart and high-tech and full of electronics. But I have called Passive House a dumb house, where a smart thermostat would be bored stupid with nothing to do. Seriously, what's a thermostat going to do in a passive house like this one in Seville, where the temperature inside never changes? Smart technology works best in really terrible, leaky buildings. Instead of smart cars, smart houses, and smart cities, we should go back to basics. Obrigado. Ok, isto facilita um bocado a minha apresentação, porque isto é um resumo fantástico. E agora vamos ver só o segundo vídeo do Lloyd. His vision is a future with a... So if I was building my dream passive house, it would of course, as I just said, be passive, but it would also be built of wood. Here, this one is made of cross-laminated timber, solid wood, which of course is hugely popular these days. I would insulate it in a material with low embodied energy, preferably cork. It might even be built on stilts, like this passive house, to reduce the amount of concrete needed and to eliminate the need for any plastic foam underground. And most importantly, it would be healthy, because the next big thing that is going to affect all of us and everything we do and everything we design is antibiotic resistance. Of course, I could be totally wrong about the future. It could instead be a fabulous world of electric self-driving cars that you park in the living room of your solar-powered, super smart house in the country. But I don't think so. I think instead we should be planning to build walkable, natural, healthy, and of course, good old dumb passive house. Ok. Ok, com isto tudo já sabemos que a passive house é burra, mas é mesmo isso que nós pretendemos. É que as pessoas, principalmente nos últimos anos, estamos a complicar tudo. E possivelmente é esse o fruto da crise que estamos todos a passar. Temos cada vez mais tecnologia, mas cada vez temos mais dúvida, e uma coisa que me atormenta é como é que com tantos sistemas inteligentes cada vez temos mais desafios até para respirar, até para a alimentação já não chega para todos.
Portanto, acho que é a altura de, como o Lloyd disse muito bem, aquietar um bocado a nossa mente, olhar o que está à volta e replicar aquilo que antigamente se fazia muito bem. E eu estruturei a minha apresentação desta forma. Portanto, já fizeram a apresentação. Como é que nós começamos a Passivhaus em Portugal? Primeiro, era algo, eu como engenheiro, prestava muitos serviços, mas ficava muito triste, porque sabia que o edifício ia ter um péssimo desempenho. Apesar de dar o máximo, tinha consciência que o edifício ia ter patologias e que não iria satisfazer as necessidades da pessoa que o iria habitar. Construímos o primeiro edifício e uma coisa essencial é monitorizar. Porque nós podemos fazer um edifício no melhor do software, mas a implementação é sempre uma incógnita. E precisamos monitorizar para verificar e aprender com os erros que nós cometemos. É fundamental nós cometermos erros. Quem não comete erros não evolui. Okay? E depois, após isso, criamos a associação. E o nosso desafio era, no fundo, disseminar este conceito e definir um caminho credível para a independência energética e sustentabilidade de Portugal. Nós já fizemos vários estudos, já apresentámos ao Governo e nós em 30 anos conseguimos limpar a dívida portuguesa. Okay? E já vamos ver porquê. É só para vocês ficarem com uma ideia de como é que está estruturado o Passivhaus Institute. Ele foi iniciado em Darmstadt, a parte de ventilação está na Áustria, em Innsbruck, e depois comunicamos com a Associação Passivhaus e as congêneres mundiais através do IFA. E é através deste organismo que empresas querem, por exemplo, neste momento há várias empresas portuguesas que estão a certificar produtos, que é uma vantagem em termos do mercado, mas não queremos importar produtos. Queremos que se utilizem as técnicas de construção tradicionais e utilizar os produtos locais. Okay? As necessidades, já toda a gente sabe. Okay? Má qualidade do ar, bolores, não há conforto térmico, ou porque está muito calor, ou porque está muito frio. A semana passada estava muito calor. Eu não entendo, com tantos sistemas inteligentes, como é que as pessoas não têm dinheiro sequer para arrefecer. Eu, por acaso, a semana passada estava a pedir um orçamento a uma empresa de Aveiro, que sistemas e equipamentos, esquece, João, esta semana é só ar-condicionado. Nós já vamos para aí a 200 só esta semana. Portanto, nós, como não programamos o nosso futuro, só reagimos a situações deste género. E isto é um sinal não muito interessante para o nosso futuro. E depois outra questão muito importante, que é a questão da acústica. Okay? Isso tem a ver com a saúde, já vamos ver a seguir. No Passivhaus, nós também temos grandes vantagens a esse nível. Eu não queria bater muito aqui, mas eu não entendo porque é que se gasta tanta energia, cerca de 30% ou 35%, e isto devia ser 40%, só que não temos dinheiro para aquecer nem arrefecer as nossas casas. Okay? Isto são estudos europeus, portanto a maior parte da população não tem dinheiro para aquecer ou arrefecer as suas casas. E depois temos um problema muito grave, e que possivelmente vocês já sentiram isto, que é quem comprou uma casa, que não tem um sistema de ventilação, ao final do primeiro ano já tem estas situações. Alguém me consegue explicar porque é que isto acontece? Porque temos temperaturas muito baixas junto à janela. E porquê? Isto é tão grave que eu vou dizer a seguir. Porque as janelas são boas, são mal instaladas. E estamos a perder um potencial de milhões de euros. Só tínhamos que explicar ao arquiteto, ao engenheiro, que a janela tem que ser aplicada na camada do isolamento. É só isto, meus senhores. Esta foi a razão porque vamos criar o Passivhaus Center, em que basicamente vamos convidar clientes finais, arquitetos, engenheiros em Pombal, para aprender a instalar janelas e fazer o teste de blower door num dia. E a partir daí muda todo o sistema da construção de uma forma muito simples. Ok? Eu normalmente ando sempre com um sensor, já aqui na Universidade de Coimbra. Uma vez fui lá dar uma palestra, levei o sensor de CO2, nós inspiramos oxigênio, exalamos CO2, e ao final de 20 minutos nós tínhamos 2.500 ppm na sala de aula. E eu por acaso comentei com os professores, disse, olha, isto é grave, porque os alunos ao final de 20 minutos não estão com atenção, e não é porque não és um bom professor. E o mais grave é uma frequência ser feita naquelas condições. Ele depois comentou que na realidade aquilo era muito complicado. E este estudo, e vocês podem testar isso,
é que, ao final, quando vocês têm 2.500 BPMs, vocês vão ver o espírito de iniciativa, a estratégia básica, diminuem cerca de 80%. E nós não percebemos porque é que estamos cansados, porque é que não estamos a perceber aquela matéria. Tem a ver porque não há o mínimo de qualidade do ar interior nos espaços que nós habitamos. E isto também não é nada complicado de mudar. Aquilo que a Passivose defende em termos de umidade, nós devemos estar em 35% e 60%, 70% no máximo. E se vocês olharem naquela zona, vocês livram-se daquilo tudo que está ali do lado esquerdo. Eu costumo dizer, não vale a pena estudar os problemas, olhem para a solução e a partir daí é que mandar à vela. Vocês se colocarem bem a vela, vocês vão onde vocês quiserem. E aqui é a mesma coisa. Senão vão ter que utilizar toda uma série de produtos para resolver aquilo que está ali do lado esquerdo. A questão do ruído, se vocês estiverem no Porto, se estiverem em Lisboa ou em Aveiro, vocês sabem o que é que isto quer dizer. Vocês não conseguem dormir. Vamos só ver aqui rapidamente, condensação em bolores, a causa baixas temperaturas, como vimos há bocado, e elevada umidade. Como é que se resolve? Isolamento térmico. Não é mais isolamento. É isolamento contínuo no perímetro do edifício. Okay? Aquilo que a ADN já define como o mínimo para fazer qualquer edifício é o suficiente. É preciso aplicar bem esse isolamento. Adequada ventilação. Okay? O baixo conforto térmico, como é que se resolve? Isolamento térmico e estanqueidade ao ar. O que é estanqueidade ao ar? Isto é muito simples. Nós não podemos permitir que o vapor, portanto, nós temos temperaturas em princípio mais altas no inverno e na primavera e no início do verão, no interior do que no exterior. Quer dizer, temos mais água no ar dentro da habitação. Se nós permitimos que esse ar passe pela nossa camada de construção, ou parede ou cobertura, o que é que vai acontecer esse ar úmido, quente e úmido, ao apanhar, por exemplo, na cobertura, uma superfície fria? Alguém me diz? Condensa. Tiramos a garrafa de cerveja do frigorífico, ela condensa. E é isso que acontece na maior parte dos edifícios e nós não percebemos que muitas vezes está a chover. Não está a chover. É porque é outro erro crasso da construção em Portugal que não se explica, e é muito barato fazer isso. Há várias soluções que eu já vou mostrar onde é que vocês podem buscar, de resolver essa questão. Má qualidade do ar interior? Simples, não há sistemas de ventilação adequados. Ok? Pronto, isto tudo é baseado na física dos edifícios, mas infelizmente aquilo que nós vemos na construção e na reabilitação é isto, rápido, e isto não é baseado na ciência, ok? Qual é a solução? É Passivose, ok? Só podia ser. E porquê? Por tudo aquilo que ali está, temos qualidade do ar, temos conforto, não temos patologias, temos conforto acústico e temos eficiência energética. Ok? Eu queria que vocês prestassem atenção ali, no fundo, àquele gráfico do lado direito, que ele traduz aquilo que é o conforto. Aquilo basicamente foi feito medindo e pedindo a opinião das pessoas, porque isto depende. Conforto para mim é diferente de conforto para qualquer pessoa que está aqui nesta sala. Okay? Normalmente as mulheres precisam de pelo menos mais 2 graus do que os homens, e depende do tipo da fisiologia. Mas basicamente podemos dizer que entre 20 e 25 graus e entre 40% e 70% nós estamos ali, digamos, naquilo que 95% das pessoas diz que é o conforto. Eu agora faço aqui uma pergunta ao público. O que é que a ADN definiu como temperatura de conforto em Portugal? Alguém me diz? Não sabem? 18 graus. É conforto? Se olharem ali, 14, 16, 18. Toca o amarelo? Não, nem o amarelo toca. Ok? Portanto, quando vocês veem um certificado energético A+, vocês têm que perceber que eles partiram de uma premissa errada. Ok? Isso não tem nada a ver. Eu, quando olho um certificado, já fiz muitos certificados, eu percebi-me que aquilo não introduzia qualidade no trabalho que eu estava a fazer, disse, não, eu não faço mais disto. Portanto, têm que ter noção disto, ok? Que é muito importante e a maior parte das pessoas não tem noção disto. Pronto, nós definimos como 20, 25 graus, depois a simetria de temperatura. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho aqui 20 graus, a zona mais, digamos, crítica, que é o caixilho, não pode estar 4,2 abaixo da temperatura operativa. Ok? E a estratificação de temperatura, não podemos ter uma grande variação de temperatura.
Portanto, a umidade e a concentração máxima de CO2, 1000 ppm, e uma taxa de renovação de ar de 0,5. Isto, no fundo, está de acordo com o que aquilo que a ADN definiu. Portanto, e agora vocês reparam aqui a redução, a nível de redução num edifício passive house em relação ao edifício corrente. Okay? Outra grande vantagem para quem tem o edifício passive house. E o Lloyd Alter foi um arquiteto que nós encontramos nas conferências internacionais e verificámos que ele era, como vocês viram aqui no início, excelente a comunicar. Ele tem um blog no Canadá e é muito visto, portanto, e convidámo-lo para as nossas conferências e esteve alojado na primeira Passive House no setor turístico na Costa Nova. E isto foi o comentário que ele fez depois de dormir uma noite nesse alojamento local, que tem o máximo em termos de pontuação do Booking, ok? Portanto, definindo o que é uma Passive House, uma coisa que é fundamental é, tudo isto tem que ser feito, foi um pedido que o Dr. Feist nos fez, ao mesmo preço de uma construção corrente. E é possível. Porque a partir daí acabam-se as análises se é mais interessante, se não é menos interessante, se vale a pena fazer Passive House, ok? Portanto, é um edifício confortável, é económico, é construído ao mesmo preço, é acessível e ecológico. Portanto, e agora, uma Passive House é aquilo que ali está. Há bocado estávamos aqui a falar daqueles sistemas de certificações ambientais e aquilo é preencher um checklist e dá um bocado asa batota, ok? Já conheci vários certificadores ingleses que em Frankfurt, depois de umas cervejas, eles comentaram, riam-se, olha aquele edifício que teve aquele rating, riam-se e contavam imensas histórias, porque é fácil fazer batota a esse nível, ok? Tem a ver com o nível da consciência das pessoas e do dinheiro que está à frente, basicamente é isto. Aqui é complicado, porque isto tem que ser medido, ok? Portanto, nós temos necessidades de 15 kWh metro quadrado para aquecimento e arrefecimento e carga de 10 watts por metro quadrado. O que é que isto quer dizer? Se eu tiver uma casa com 100 metros quadrados, qual é a potência para aquecer e arrefecer a minha casa? Alguém me diz? Só fazer uma conta simples. Quanto? 1000 watts. 1000 watts, 1 kW. Qual é a potência de um secador de cabelo? Quanto? Dá para 2 casas. Estão a ver? Para vocês terem noção da variação drástica das necessidades. Ok? E porque é que é possível construir ao mesmo preço? Porque se nós tivermos mais cuidado na envolvente opaca, que é as paredes, a cobertura e as janelas, e orientar os edifícios, se eu tenho, onde eu ganho energia é pelas janelas, e uma vez estava a fazer consultoria para um edifício e disse ao arquiteto, eu vou sair do projeto, você está-me a pagar bem, mas você orientou as janelas todas a norte. O que é que acontece a norte? Não há energia, ok? Portanto, temos de ter o solar passivo e já vamos ver alguns exemplos de arquitetos em Portugal que utilizaram esse conhecimento. É as necessidades de energias máximas, primária, máxima, a estanqueidade do ar e o conforto, conforme nós já vimos. É o Dr. Wolfgang Feist, ele mora na casa da esquerda. Estas moradias foram construídas em 1991 e ele só colocou fotovoltaico há 4 anos. Estão a perceber? Nós em Portugal fizemos exatamente o contrário. Começámos com o solar térmico, começámos com não sei o quê, agora é fotovoltaico, é não sei, baterias, é não sei o quê. Errado, meus senhores. Nós só temos que fazer bem as casas que estamos a construir. E depois com 2 coletores, ou 3, como temos nos nossos escritórios, o nosso escritório tem 3 coletores, e está fora da rede. Isto é, o balanço ao final de 4 anos, ou da minha casa, é 0. Imaginem o parque edificado todo assim. Não precisávamos de estar a estourar com a Serra da Freita, com eólicas, e depois fazer estradões, e deixar de fazer caminhadas, porque aquilo agora já não é serra, ok? E estamos a fazer isto no país todo, porque não há necessidade disso. É a entrada do edifício, a norte, e são alguns exemplos que as pessoas sempre utilizaram isto, ok? Vou dar o último exemplo. Isto foi um edifício de investigação, que eles foram para o Ártico, e eles construíram segundo os princípios da Passive House. E tinha uma pequena fornalha, e ele, no diário de bordo, ele disse que aquilo era tão bem isolado que só o calor produzido pelas pessoas
era suficiente para aquecer o barco naquelas condições. Estão a ver? E temos excelentes exemplos nacionais de arquitetos que nós convidámos para a nossa conferência, fizemos esse reconhecimento público, de utilizar o solar passivo, isto é, aquilo que eu estive a dizer até agora. Onde é que está o sol, vou orientar para buscar energia e se estiver a sul, no verão, não vou apanhar com esse excesso de energia porque tem sombreamento, ok? Temos ali um exemplo do arquiteto Fausto Simões, do Francisco Moita, e temos ali do arquiteto José Gigante. Há um departamento que foi criado por tudo aquilo que eu estive a falar, do impacto direto dos edifícios que habitamos, porque nós passamos 90% ou 100% quase nos edifícios. Trabalhamos, vamos para casa, e eles foram verificar aquilo que eram os pilares fundamentais para a saúde das pessoas. Identificaram estes parâmetros, peço desculpa, a nível dos edifícios. A Passivhaus responde a tudo isto. E se vocês olharem para aquilo que não responde, que é a questão da água, a questão da segurança, também pode lá ir, depende do projeto. Okay? Para terem uma noção, neste momento é a área de construção já de Passivhaus. A China entrou no jogo, digamos, há 5 anos. Como imaginam, o governo chinês está a fazer cidades Passivhaus. Nós, em Portugal, falámos uma vez com o governo e a conversa terminou do nosso lado quando o secretário de Estado me disse: isto em Portugal é um bocado complicado, mas eu tenho ali uma casa, este conceito podia-se aplicar lá. A reunião para mim acabou ali, levantei-me e vim-me embora. A China não, apercebeu-se que isto é um potencial tremendo e são cidades que eles estão a fazer para a Passivhaus e, sobretudo, a indústria apercebeu-se o potencial e todos os equipamentos praticamente certificados vêm neste momento da China. Só para vocês terem noção do crescimento que está a ter a Passivhaus, digamos, há países que neste momento só constroem segundo essa norma. E agora vamos ver o trabalho que nós temos feito, no fundo, para dar capacidade. Nós começamos a dar este curso, que é um curso de 3 dias. Não entramos na ferramenta de cálculo, mas no fundo vamos dar toda a informação a arquitetos e engenheiros e às pessoas que estão na obra para aplicarem a Passivhaus. Já temos quase 350 pessoas formadas e este é um curso destinado para arquitetos e engenheiros que queiram calcular e fazer um edifício Passivhaus. E neste momento temos quase 200 pessoas formadas. E ali vocês podem ver o crescimento. É um crescimento sustentável, não temos ajuda do governo, mas isso também nos dá-nos algum gozo. Nós começamos em 2013, depois de fazer as primeiras Passivhaus, no fundo, com eventos gratuitos de norte a sul do país, para, no fundo, disseminar este conceito. E criámos uma coisa que é uma ferramenta muito útil, que nos apercebemos que é um trabalho muito complicado, mas apercebemos que havia capacidade. Criámos esta matriz, que permite que qualquer empresa entre, por exemplo, na envolvente opaca. Estava a olhar a Knauf, por exemplo, que apoiou este evento. A Knauf está ali e vai entrar com as diferentes soluções de acordo com os produtos que tem. E é interessante ver que muitas vezes eles não têm que ter um produto certificado. Atenção, para construir uma Passivhaus, vocês não precisam de nenhum produto certificado. Precisam ter só desempenho. Portanto, e neste momento temos cerca de 60 a 70 empresas. A parte mais importante neste momento é a parte, digamos, do AQS Eficiência Hídrica, que tem um peso muito grande, e eu fico contente porque há 2 empresas portuguesas que desenvolveram produtos à escala mundial de recuperação do calor da água dos banhos, por exemplo, e permitir tomar um banho quando tenho já uma rede instalada. Eles utilizaram PCM e conseguem instalar isto no chuveiro mais localizado da casa e, no fundo, ter grande eficiência e não estarem a perder água e calor. Okay? As nossas conferências, elas estão disponíveis ali. Também é inovador, nós gravamos tudo, está tudo disponível desde a primeira conferência. Convido-vos a estarem presentes na próxima conferência, é gratuito, os 2 dias, oferecemos o almoço no segundo dia da conferência e basicamente vamos repetir um modelo que resultou muito bem. O primeiro dia é destinado a workshops,
muito práticos, nada de apresentação e mesmo mãos na massa, são muitos workshops dos nossos parceiros. O segundo dia dedicado à conferência, já temos muitos projetos neste momento Passivals em Portugal. Por exemplo, o edifício da Danosa, a nova sede, eles decidiram que vai ser Passivals. Estávamos de manhã a fazer a análise, isto é fantástico. E possivelmente até vamos reduzir o isolamento, é o meu sonho. Porque isto aqui, fazer uma Passivals a reduzir isolamento, uau, eles vão ficar aqui. Ótimo. A parte administrativa só foi licenciada a semana passada, pronto, ainda vai a concurso. Mas eles estão totalmente em linha, ok? Pronto, e é a exposição. Nós neste momento temos um problema de falta de espaço, porque todos querem estar na Passivals. Isto são as duas primeiras Passivals, eu moro na Passivals do lado direito. Foi uma adaptação. Posso-vos dizer que, por imposição da Câmara, esta fachada está a poente. Portanto, eu necessitei 10 cm de isolamento na parede, é uma coisa perfeitamente normal, mas se este edifício tivesse orientado a sul, são 80% dos envidraçados, eu precisava de 5 cm de isolamento para ser Passivals. Cá está, portanto, eu quando tenho o forno solar, eu não consigo fazer o meu almoço se eu não orientar bem o forno solar. A casa é a mesma coisa, é este princípio que os arquitetos e engenheiros têm que trabalhar em equipa, e os construtores, para perceber que isto que se esteve aqui a falar há bocado, de sustentabilidade, envolve muita gente e temos que pensar nisto muito a sério. Isto é outro conceito que também estou a desenvolver, que é a parte alimentar, já vou falar a seguir. O edifício da cestaria, na Costa Nova, que vocês, portanto, também fizemos a certificação do sistema Lidera, que foi falado há bocado, do professor Manuel Duarte Pinheiro. São algumas imagens do interior, é um andar de cima. E depois foi o nosso escritório, porque nós falávamos de Passivals e tínhamos um edifício com janelas simples, caixaria de alumínio, e no inverno tinha 3 aquecedores. Isto a Passivals funciona, e os clientes olhavam para mim. Pronto. Mas mesmo assim não tomava a decisão. Porquê? Porque acho que é este o problema, é que o inverno é curto em Portugal. Quando as pessoas estão para tomar a decisão, vem o calor, percebem? É um mês e meio. Mas quando veio uma fatura de 300 euros de março, eu disse, é já. Deixei de fazer estudos. Então começámos por fazer a análise e teve que ser pelo interior, não nos permitiram fazer pelo exterior, portanto deu mais trabalho, mas conseguimos fazer. A unidade de ventilação, nós colocámos tudo à vista, de propósito, para as pessoas perceberem o que é um sistema de ventilação, como é que queremos passar mais um cabo. E esta foi uma imagem que eu tirei há bocado, ok? Gostamos muito de plantas, as plantas estão lá de propósito para tirar compostos orgânicos voláteis adequados a qualquer espaço, porque achamos que os espaços têm que ter isto, ok? Se passamos a maior parte do tempo num espaço fechado, ele deve ter o maior conforto possível. E agora vou só mostrar alguns projetos, porque muitas vezes vocês podem estar fechados àquela ideia passival, com uma caixa, não sei o quê, tudo é possível, ok? São vários exemplos. Este em Viena, é aqui. Portanto, edifícios arrojados, mas têm desempenho, ok? Este projeto gosto muito, é nos Estados Unidos, uma habitação unifamiliar, utilização de uma estrutura de madeira, muita madeira pelo interior também. E cá está mais uma Passivals que tem conforto, não é só design, ok? A utilização de palha e alguns exemplos, porque aqui começamos a casar aquilo que se disse há bocado, o desempenho atual com os materiais. Portanto, isso só tem a ver com a consciência das pessoas que estão envolvidas no projeto. Aqui é o caminho que todos temos que traçar. E cá está, vocês podem... Neste momento, em Portugal já se trabalha muito com palha, ok? Cortiça é um material que devia ser obrigatório quase. Alguns mais imagens de edifícios Passivals. Convidámos este arquiteto para fazer a apresentação deste projeto na última conferência Passivals. É um projeto muito interessante. Uma imagem do interior. E ele, a nível de, quis colocar um reparador de calor, a lenha. Eu sou contra isso, queimar para aquecer, sou contra isso, precisamos de floresta.
já bastam os fogos, e ele verificou que foi o maior erro que ele cometeu no projeto dele, porque ele não precisava daquilo para nada, ok? Com um pequeno ar-condicionado, digamos, conseguia passar este inverno, não tinha necessidade de utilizar outros sistemas. Pronto, e basicamente o que é que nós temos que sair? É disto que está aqui. Meteram-nos na cabeça que os edifícios têm que ter muitos sensores, têm que ser muito inteligentes. Isso só acontece quando não há inteligência no projeto. Ok? Nós não precisamos nada daquilo. Nós precisamos é isto. Edifícios compactos, simples e bem orientados para ir buscar aquilo que é gratuito. E é esse o caminho que a maior parte das pessoas está a traçar. Finalmente, estou quase... estou na hora, fantástico, não sei como. Só para... Isto foi o que o Lloyd Alter numa apresentação na Faculdade de Arquitetura do Porto. Ele vem cá, ele vai a Portugal, ele desta vez demorou 20 minutos a responder, que aceitou o convite. E basicamente os passos para terminar a revolução da Passive House é isto que ali está, ok? É olhar para uma oportunidade que nós temos, que funciona, e olhar para isto do máximo de eficiência, resolver o problema do carbono, a simplicidade e a suficiência. Isto o que é que tem a ver? O Lloyd Alter morava numa moradia de 350 metros quadrados. E depois apercebeu-se que podia dividir a casa, e neste momento ele mora numa parte da casa e a filha na outra parte da casa. Tem a ver com isto, ok? Porque vocês olham para aquilo que estamos neste momento a viver, casas com 400 metros quadrados, às vezes estão lá 2 pessoas, com piscinas, com isto. Isto é um modelo irracional, vai terminar mal. Não sei quando, mas não é preciso fazer estudos económicos, ok? Portanto, esta parte é extremamente importante. E nós olhamos para isto desde o início, que a Passive House, com pequenas renováveis, 2 coletores fotovoltaicos, por exemplo, é suficiente para ser independente da rede. Infelizmente, o nosso país, e eu tenho dificuldade em explicar isto aos meus colegas lá fora, que eu tenho um contador inteligente, eu produzo mais energia do que aquilo que gasto, mas eu pago aquilo que consumo e a EDP não me paga aquilo que eu forneço. Isto é muito grave. E eu, quando explico isto lá fora, João, explica-me isto outra vez, eu não estou a perceber. Portanto, aquilo que nós aceitamos de forma assim e não nos revoltamos ou dizemos isto está mal feito, e os governos fizeram esta alteração há pouco tempo e disseram isto agora está resolvido. Na prática não está. Porque vocês, quando vão pedir que uma empresa fornecedora de energia que vos faça esse tipo de contrato, eles ficam com o registro do primeiro pedido e bloqueiam o vosso telefonema, isto foi-me dito a semana passada, e não conseguem fazer isto, ok? Isto está errado, ok? Porque é uma situação, é um sinal negativo que estamos a dar ao mercado, porque se tivéssemos Passive House e com este sinal positivo, quer dizer que o mercado, de uma forma natural, resolvia o problema, ok? E quero terminar com este conceito, é uma marca que registamos. Durante 5 anos, ela foi renovada há pouco tempo. Durante 5 anos não tivemos um cliente. Com esta crise que aconteceu, temos todos os clientes interessados neste conceito. O que é que isto quer dizer? É Water, Energy, Food, Almost Independent Building ou Community. Ok? Nós conseguimos transformar uma casa com um pequeno quintal, ficar quase autossuficiente, e é um modelo que nós vamos monitorizar, porque temos vários protótipos neste momento na fase de implementação. Ser autossuficiente em termos de águas, quase, ok? Em termos de energia e em termos de alimentos. E quando eu expliquei isto ao Lloyd Alter, ele virou-se para mim, isto pode salvar o mundo, João. E eu fiquei assim a olhar para ele, da segunda vez que ele veio cá, ele veio falar comigo, então, como é que isto está? Estás à espera de quê? Portanto, isto é o desafio que eu vos lanço, como arquitetos, como estudantes. Não olhem só para a arquitetura, nem para a engenharia. Isso não funciona. Isso foi o que disseram na faculdade. Os desafios que vocês têm lá fora são tremendos. E quando vocês começam a ter esta dinâmica global, a vossa profissão começa a dar algum gozo, ok?
Se estiverem interessados em receber, nós contratamos uma empresa, pronto, porque já não tínhamos capacidade de estar a fazer isto tudo, e temos uma newsletter que dá algum gozo. Vamos estar na Concreta em grupo, todas as empresas, e se tiverem é só fazerem o registro e recebem toda a informação sobre a quantidade de passive houses que estão a fazer, produtos. E termino aqui com esta frase do Lloyd Alta. Ok? Muito obrigado. Tempo para perguntas? Ai, tantas, espetacular. Ok, obrigado, força. Começamos por aqui. Obrigado. João, boa. Eu confesso que vim cá de Porto com a vida de autorização. Desde as 9 da manhã que vai às 9 da manhã estou cá para ouvir. Obrigado. O meu nome é Paulo e eu, por acaso, sou membro do Comitê Executivo da Associação Europeia de Radão. Nós temos feito várias medições de radão em passive houses e wannabe passive houses. Temos verificado uma situação curiosa. Uma passive house, que com os 50 pascais, 0.6, tudo isso, é efetivamente muito eficiente na proteção do edifício e na migração do radão no subsolo. E daí parece que é o caminho que devemos seguir na construção de raiz. Agora, dado que o método da passive house é de comprovar os resultados depois da construção, se nós não tivermos construção com qualidade, ou se não tivermos jeito para picar janelas com qualidade, tudo isso, podemos ter aqui um problema complexo depois de resolver o problema depois da casa feita. No Corradão diz respeito. Sim. No Corradão diz respeito, ok? Também eu tive um caso nas medições que fizemos perto de Madrid, numa navio. No caso até foi um retrofit. Enerfit, é isso? Não é? Enerfit, sim, sim. E foi um problema e no final, além do HRD, teve-se aumentar a renovação do ar muito mais e deixa de ser uma passive house. Ainda assim, com uma eficiência energética muito jeitosa, mas deixámos de prevenir que o radão entrasse em edifício, que é o grande objetivo, e a passive house isso funciona muito bem. Então, há um mês eu estive a fazer o blow door test sem necessidade de perigo e com 36 pascal estávamos a conseguir resultados bastante bons já na migração do carro. Tudo isto para dizer o quê? Esperava que tivesses feito um bocadinho mais. Eu tinha esse slide, nós temos esse slide, que resolve o problema de si, só que... Mas isto não é tanto uma pergunta, é um pedido de comentário. Como é que podemos fazer com que as pessoas que estes senhores fiscalizam cumpram com os requisitos mínimos na construção, chamemos de mínimos, para garantir que no final, quando lá vais certificar, aquilo funciona? É uma excelente questão. Obrigado. Isso tem a ver com o estado de consciência das pessoas. Em primeiro lugar. Fiscalizar pessoas é complicado, vocês percebem o que é que eu estou a dizer. Mas acho que aquilo que eu noto, há aqui dois grandes desafios na sociedade atual. Primeiro, há um conjunto de pessoas na área entre os 50 e os 60 anos que até sabe muito bem fazer as coisas, precisa de corrigir alguns gestos e atingir a perfeição. E essas pessoas precisam por isso é que precisamos do Passive House Center. Ainda a semana passada já estamos numa fase quase de implementação, queremos começar para aí em setembro, porque com o Passive House nós vamos instalar janelas, vamos fazer estanqueidade e logo a seguir o blower door. E não há um checklist, não passou o blower door. Onde é que está a falha? E as pessoas vão se aperceber. Eu lembro perfeitamente no último edifício que nós reabilitamos e assumi na conferência, olha, não conseguimos passar o teste, e neste eu estava atento, são duas reabilitações, estamos a construir mais barato que a construção tradicional, atenção, e é uma reabilitação, é uma mensagem que queremos dar às pessoas, e eu insistia muito com o blower door e não sei o quê. A minha sorte é que tinha um encarregado, veio da Suíça e tinha tudo isto, o cuidado que tinha que ter, mas era gozado. E quando foi o dia do blower door, que foi feito pelo Itacons, nós estávamos à espera de um resultado 0,6 e às 10 da manhã aquilo deu 0,9 e nós já fomos. Isto é terrível, é um ano de trabalho, vocês veem assim.
E eu assim, ok, vou a casa, vou mudar de roupa, vou buscar uma caixa de fitas da Rota Blas, meus senhores, e vamos aqui aproveitar isto para ser um dia de formação. Então tivemos a colar fita, e eles começaram-se a perceber que os agrafos passava por aqui, passava por ali. Foi a melhor formação que eles já tiveram. Porque aí eram maluquinhos do João Marcelino e do encarregado a insistir por uma coisa que eles não viam. Aí aperceberam-se da importância de fazer bem à primeira. Que, como diz o Hélder Vilaça da Sodal, não há custo adicional. Alguém me diz qual é o custo adicional de fazer bem à primeira? Passar o exame à primeira. Qual é o custo adicional? Ok? É muito melhor que estar a tentar. A construção é a mesma coisa. Eu acho que, respondendo rapidamente à tua questão, nós temos um erro muito grave na nossa educação, que é, nós passamos do saber fazer para a teoria. E quando passamos para a teoria, o nosso cérebro começa a enganar-nos, a dizer, eu sei isto. Mas quando vamos fazer, aquilo não é bem, não resulta à primeira, percebem? Portanto, nós temos que dar muito mais formação aos estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, têm que saber aplicar antes de saber desenhar. Isto do BIM, eu já programei inteligência artificial no AutoCAD e sei isso tudo. O problema é que ninguém vai desenhar bem quando não perceber como é que se constrói bem. Este é que é o ponto essencial. Por isso é que nós estamos a focar muito no Passive House Center, que temos parceiros todos, que é para, vamos ter formação a vários níveis, não só de estanquidade e instalação de janelas. Porque imaginem, como eu estava a dizer, a Associação Nacional de Janelas, e pegar em todas as empresas de janelas e eles saberem aplicar a janela. Nós aumentamos 30% a eficiência de um produto pelo mesmo preço. Okay? Se eu conseguir responder à tua questão. Já foste. Já foste. E o gás radão, por exemplo, É, exatamente. É. e acho que passa um pouco por isso, porque passamos pelo mesmo problema. Tu fazes um projeto de edifício que neste momento tem que cumprir com a regulamentação, não só comunitária, mas também já em Portugal, tem limites abaixo de 600 metros radão. Estás 1 ano e meio a construir o edifício, aplicas vazio sanitário, membranas, tudo que tens a aplicar, e no final depois vamos nós lá medir e vamos a uma palavra muito feia. Exatamente. E não é fácil, esse tipo de coisa, aí é muito caro. Ok? Aí, exatamente. Eu vejo que a Passive House pode sofrer dessa má publicidade se ela não for bem construída de antemão, porque depois tu vais lá certificar. Não, o que está a acontecer neste momento, não, eu estou a perceber, o que está a acontecer neste momento, e partilha-se convosco, infelizmente, toda a gente diz que está a construir Passive House sem oferecer a Passive House. E se todos os dias o João Gavião, olha mais, eu não quero saber disto, não chega. Ok, e há casos aí a circular, muito graves. Ok, pronto, ainda bem. Mas está a mudar, ok? Uma das coisas que eu tenho, só para partilhar, sim, e há clientes finais. Quando os clientes finais querem uma Passive House, eles sabem mais que os arquitetos, vão ver tudo. Impressionante. E os vídeos são feitos de propósito. Nós temos vídeos e eles vão lá e depois dizem, eu não vi a conferência, mas vou ver. Isto é muito bom, ok? Porque vai criar uma pressão de qualidade em toda a cadeia, ok? Não é só cumprir regulamentos. Força. Claro. Eu não estou a trabalhar convosco na altura, trabalhei em algumas conferências, sabia tudo sobre isso. O debate já tinha muito definido o que estás a dizer. Primeiro, verdade, ela acabou por construir a casa. A arquitetura, o desenho da casa foi exatamente o mesmo desde o início do processo. Desde o início, mas até à execução final. Mas
exemplo, foi de longe com essa certificação que eu não consegui em termos financeiros, é essa pergunta que eu que é, na verdade, nós lançámos o concurso, negociámos, apresentámos tudo para ele não perder o sonho que tinha andado anos a apresentar Claro. aquela festival. Não conseguimos realizar o sonho dele e tivemos que ajudar. Foi perdendo coisas. Foi perdendo. Depois é que o Rua fez a casa, com mais a casa mais eficiente provavelmente que fizemos até hoje, ainda assim. Mas essa pergunta eu respondo facilmente. Eu tinha uma associação de montanha, andámos na montanha, e há 2 anos fomos férias para o Algarve. E fui para o Lolé e eu quis com a família dar um passeio na montanha. Fui contratar um guia de montanha. E quando chegámos, ele começou a olhar para nós. Ele olhava muito, não precisava perceber. Disse, vocês são portugueses? Somos. Eu vou partilhar convosco. Eu tenho empresa de orientação de montanha. Há 2 anos, vocês são os primeiros portugueses. Porque os portugueses acham que não têm que investir no guia. Eu tenho 14 anos de erros, mas aprendi imenso, percebem? Portanto, e muitas vezes nós partilhamos os erros que cometemos, faz parte. É evidente que neste momento tenho mais agilidade que não tinha no início. É perfeitamente normal. Portanto, eu posso dizer que consigo fazer passivals ao mesmo preço, porque sei onde é que estão os problemas. Agora, uma pessoa que acaba o curso, tira o curso de designer, é muita informação, ok? Ele não consegue. E depois tem que ter muita prática, que é para perceber como é que tem que partir a obra, percebem? Porque há aqui uma série de vícios que as pessoas só de ouvirem falar em passivals, muitas vezes os empreiteiros metem logo mais 30%. Eles nem fazem medições, estás a perceber? E nós muitas vezes até ocultamos que é passivals. Já não dizer o nome. Exatamente. Sem marca. Sem marca. Exatamente. E depois uma pessoa diz, olha, isto é passivals, e eles ficam, Portanto, são estratégias de marketing que nós também temos que usar, quer dizer, é só isso, tá? Força. Agora também estou a interromper, mas de facto, por comparação direta, e nós sabemos isto, que nós estamos aqui a falar é só do investimento inicial. Na verdade, é o que pesa mais ao cliente que vai decidir fazer a casa da vida dele e afins, e é esse que pesa. Nós sabemos que, enfim, isto a longo prazo, fazendo as contas, então a coisa compensa muito mais, não é? Mas vocês não têm esses indicadores para mostrar aos clientes que, de facto, Temos. Esquece. É muito simples. O doutor Feiss pediu-nos uma coisa há cerca de 4 anos, numa reunião. Meus senhores, foi a vida dele, ele dedicou a isto. Ele, portanto, era uma causa, a mulher era hippie, dos anos 60, portanto, eles viraram-se para isto. E deram uma solução. Ele virou-se para nós, meus senhores, eu dei-vos o conhecimento todo. Vocês agora têm uma obrigação, que é construir ao mesmo preço. Porque ao construir ao mesmo preço, vocês evitam o blá, 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 porque o blá, blá, blá depende das condições iniciais. Ok? Portanto, já fiz todos os estudos e não faço. Portanto, esse é o primeiro objetivo. A partir daí são vantagens. O nosso escritório, neste momento, é 15 euros por mês. E aquilo tudo é impostos. Estão a perceber? Portanto, imaginem para uma habitação, a minha casa são 120 euros, mas é o carro elétrico que carrega todos os dias, à noite. Estão a ver o que é que eu poupo em 30 ou 40 anos. Ele liberta muitos meios. É uma reforma, como se diz, como eu digo no curso, não é? Há lá um slide que explica que isto funciona como uma reforma. Exatamente. Agora, quem não quiser ver isto, mas nós já temos dito, é só vantagens, ok? Mas o mercado, quer dizer, eu posso dizer que neste momento tínhamos grandes projetos neste momento, em Lisboa, 300, 400 apartamentos, que pararam ou congelaram por causa da situação agora dos preços. Foi a única razão. E nós estávamos a construir exatamente ao mesmo preço que aquilo que eles tinham, porque eles fazem as contas todas, e nós tivemos que fazer um grande exercício para oferecer soluções adequadas. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Boa tarde. Eu não sei o que é um edifício verde. Aqui estamos. Eu não vou entrar aí, porque isso depende do checklist. Eu não entro aí. Aqui estamos a falar de performance. Pode ser medida. Ok? Estamos a falar de quanto é que tu gastas de energia e quando vem a fatura, se está de acordo com aquilo que o designer te diz. Isto é muito importante.
porque podes pintar de verde, verde claro, verde escuro, é tudo verde. Tu repara que é aquilo que eu disse há bocado. Nós, neste momento, é tudo verde e continuamos com cada vez mais problemas. É porque o verde não é bom. Ok? Se o consumo de energia estiver na checklist do edifício verde, isto é um edifício verde. Quer ir por aí, não é? Pronto, ou seja, podem não... Repara, eu tive numa conferência internacional que estavam lá os especialistas daquelas certificações todas, eles a falar sobre isto. Basicamente, se for uma Passive House, tu já lá estás dentro. Só tens a ver com o quê? Com os materiais que tu escolhes, se é local, para isso também, nós escolhemos sempre local, por todas as razões e mais nenhuma, e mais algumas, materiais locais, empreiteiros locais, portanto vais lá para cima, portanto aquilo atingiu, não sei se viram, era A++, o alojamento da Costa Nova, no sistema do professor Manuel Duarte Pinheiro. Facílimo, chegares lá, ok? Foi só um trabalho, só de um exercício para vocês verificarem que... Mas o que interessa é aquilo que se pode medir. Se não entramos na política, eu não gosto de política. Não sei se há mais alguma questão, isto está fora de tempo. Força. É viável, por exemplo, ali na cestaria, foi a primeira vez que me deu o gozo de fazer um projeto. Porque a cestaria tem um problema, tem as vielas e a sul, não podíamos abrir janelas, ok? Só podíamos abrir janelas numa nesga, normalmente nós fazemos essa apresentação, numa nesga que já dá para a rua mesmo, lá em baixo. E nós tivemos ao centímetro quadrado a abrir janelas, que não tínhamos pensado inicialmente, só para chegar à Passive House. Uau, chegamos lá. Então, portanto, isto é que é fazer arquitetura, que é olhar para o design, mas saber que vai ter uma performance. Não é só, porque é que eu tenho esta área de janelas? Eu posso, por exemplo, aqui há tempos estamos a fazer uma consultoria de uma Passive House e levámos o nosso preço e depois o cliente, você agora disse que eu ia poupar dinheiro mesmo com a consultoria Passive House. Eu disse, sim, eu reduzi-lhe 60 metros quadrados de área de janela. A sua consultoria foi gratuita. Porque o arquiteto tinha colocado janelas em todo lado. Estou a imaginar que aquilo ficava bonito, mas aquilo custa dinheiro e tem um péssimo desempenho. Okay? Bem, está. Obrigado a todos.